fluência de leitura. Como que eu posso praticar e como eu posso desenvolver essa habilidade fundamental para a gente ter um bom nível de compreensão leitora? Bora lá? Olá, aqui é a Lu Brits, aqui na Neurosaber, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, muito polêmico, que é muito em moda também, que é a tal da fluência de leitura, né? Então, quais as atividades, como eu posso desenvolver crianças mais fluentes, alunos mais fluentes em leitura? Mas antes, pois é, né? O que vocês acham que eu vou pedir para vocês? Com certeza, né, gente? Vou pedir sim para você se inscrever aqui no canal, ativa as notificações. Por quê? Porque toda semana a gente está colocando vídeos maravilhosos para vocês aqui e aí vocês não vão perder nenhum conteúdo que a gente prepara com tanto carinho aí para todos vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho da fluência de leitura. E esse tema tem sido muito relevante, por quê? Porque hoje a gente vê muitas escolas, muitos municípios passando por provas de fluência de leitura. E o que significa aí, falando muito rapidamente, de uma leitura fluente, tá? É uma leitura com precisão, velocidade e expressão. A fluência de leitura ela é imprescindível para a gente poder compreender o que a gente está lendo. E não entenda a fluência de leitura com leitura rápida. Blá, 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 blá. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? A fluência de leitura ela é importantíssima, por quê? Porque essa fluência que nos auxilia a ter a compreensão daquilo que está sendo lido. Né? E às vezes a gente acha que essa fluência ela acontece porque a criança vai ficando mais velha, ela vai adquirindo a fluência, mas não. A fluência ela depende de algumas habilidades que estão lá na educação infantil, que são as bases do processo de alfabetização. Qual que é a primeira base para ter uma fluência de leitura maravilhosa? Decodificação. Se eu não tenho atividades, se eu não trabalho as habilidades de decodificação, que são quais, né? A relação da letra e do som com o conhecimento alfabético, a consciência fonológica, a leitura de palavras familiares regulares por decodificação, eu não consigo ter fluência de leitura. E sabe por quê? Porque o meu cérebro ele vai ficar tão preocupado em juntar letras, sendo que essa habilidade deveria ser rápida, ao invés disso, eu estou lá juntando as letras e eu deveria estar compreendendo o significado que essas palavras, frases e textos têm. Então, o primeiro eixo para ter uma boa fluência leitora é ter os mecanismos de decodificação, né, que fazem parte do nosso sistema alfabético. Quando a gente descarta o sistema de decodificação, gente, é como se a gente estivesse rasgando o nosso sistema alfabético, que é o nosso sistema de escrita. Então, isso é muito importante, né? Uma outra coisa importantíssima, né, é a criança ser colocada em ambientes em que a gente leia para ela com fluência, com entonação, que ela aprenda essa fluência de leitura, que ela tenha esse modelo de fluência de leitura, e isso a gente começa a trabalhar lá com a expressão oral desde que a criança nasce. E uma outra coisa importantíssima para a criança ter essa leitura fluente, essa fluência de leitura, é o reconhecimento direto de palavras. Então a criança ela começa a aprender, quanto mais essa criança ela começa a aprender a ler palavras, não decorando as palavras, a forma visual, mas como é, né, o nosso sistema de escrita alfabético no processo de decodificação, quanto mais ela consegue ler palavras, a gente consegue aumentar essas palavras em frases, essas frases em textos, e assim ela começa a automatizar essa decodificação, deixando o cérebro dela único e exclusivamente para essa compreensão do significado do texto, podendo aí sim, né, podendo se debater com o texto, podendo ter compreensão, podendo ter reflexão acima, né, em cima do texto e do material que ela leu. Pois é. E daí, gostou desse conteúdo? Pois é. Muitas pessoas falam em fluência de leitura, mas esquecem que a base para a fluência de leitura é um bom processo de decodificação. E se você gostou desse vídeo, coloca aqui seu curtir, coloca seu comentário, compartilha esse vídeo, gente. E mais do que isso,
Coloca aqui no seu comentário suas dúvidas, suas sugestões, né? Para que a gente consiga estar levando esse conhecimento a cada vez um maior número de educadores aqui do nosso país. É isso.